Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje vamos refletir aqui sobre a passagem evangélica Sal da Terra, Luz do Mundo, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. Façamos a nossa prece. Jesus, nosso Senhor e Mestre, neste momento em que procuramos estudar um pouco mais o Teu Evangelho, buscando compreender de forma mais profunda e ampla os Teus ensinamentos. Nós rogamos, Senhor, a Tua assistência amiga, através dos nossos mentores espirituais, os trabalhadores do bem, e que a Tua paz, que o Teu amor envolva a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Vamos ler a passagem por inteiro, para depois refletir sobre cada um dos versículos. Como dissemos, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, vós sois o sal da terra. Na época, antigamente, na época de Jesus, antigamente, o sal era um elemento valioso no dia a dia das pessoas. Ele servia como moeda de troca, sendo uma preciosidade naquela época. Para compreendermos melhor o sentido desse versículo, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Devemos atentar para as qualidades do sal, para as características do sal. Como dissemos antigamente, o sal servia de mercadoria, de moeda de troca, de onde surgiu as palavras soldo e salário, o que já demonstra sua importância naquela época, no dia a dia das pessoas. Refletindo sobre as características do sal no mundo físico, nós percebemos
que o sal tem uma característica essencial de servir de tempero, de dar gosto aos alimentos. O sal destaca o sabor dos alimentos. Mas na passagem evangélica, em todo o evangelho, devemos sempre buscar o sentido espiritual do ensinamento, trazendo-o para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso íntimo. Se o sal é utilizado para temperar, para dar sabor, para destacar os alimentos, podemos então compreender que, em sentido espiritual, trazendo para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, o sal simbolizando a todos nós, porque Jesus afirmou: vós sois o sal da terra. Ele estava dizendo, ou ensinando aos seus discípulos em especial, mas esse ensinamento serve para todos nós. Todos nós que hoje buscamos o estudo do Evangelho, a compreensão dos ensinamentos do Cristo, que de alguma forma nos esforçamos para seguir Jesus, então somos discípulos de Jesus, aprendizes do Evangelho do Cristo. E como estudiosos do Evangelho, interessados na vivência prática, no dia a dia, da essência evangélica, nós devemos ser como o sal, que dá sabor à vida, que dá o tempero à vida. Ou seja, devemos ser como o sal que dá sentido à nossa vida e à vida dos nossos semelhantes. Como fazer isso? Através de nossas atitudes, através de nosso exemplo, através do testemunho, da prática diária dos ensinamentos do Senhor. Devemos ser aquele elemento ou aquela pessoa que, focalizada num ideal superior, no conhecimento superior, mas, acima de tudo, na prática desse conhecimento em nosso favor e em favor dos nossos semelhantes, devemos ser aquelas pessoas que dão sentido à vida, que têm alegria no viver, que se distingue não pelas palavras apenas, mas, sobretudo, pelos atos, pelas ações. Devemos ser aquele elemento que se distingue da multidão,
sendo ponto de referência no sentido de viver bem a vida, aplicando a nossa conduta as lições do Mestre Jesus e agindo em conformidade com os ensinamentos do Cristo, nos destacarmos pelo nosso comportamento equilibrado, sermos aqueles que enfrentam as provas, as situações do dia a dia, as circunstâncias da vida com otimismo, com fé, com esperança, prosseguindo adiante numa conduta cristã equilibrada, saudável. Precisamos dar sentido à nossa vida. E assim também auxiliar ao nosso próximo, testemunhando os valores sublimes, as virtudes sublimes, para que sejamos aqueles que nos momentos difíceis demonstramos serenidade e equilíbrio, que nas circunstâncias amargas testemunhemos a paciência, a tolerância, a aceitação operosa no bem. Sermos o sal da terra. E o sal, por outro lado, ele era muito utilizado para a conservação dos alimentos, evitando a putrefação desses alimentos. Era utilizado o sal para preservar e conservar os alimentos. Mesmo hoje em dia, em algumas circunstâncias, em alguns lugares, utiliza-se ainda o sal para preservar, para conservar o alimento. Ora, sendo assim, nós devemos, como sal da terra, na nossa vivência diária, realçar o valor da vida, das coisas positivas, nobres, preservando os ideais superiores, preservando e conservando os princípios nobres, éticos e morais, sem nos deixarmos corromper, sem nos deixarmos envolver em situações infelizes. Como discípulos do Cristo, devemos sempre preservar e conservar a pureza dos ensinamentos superiores no nosso modo de agir, no nosso comportamento diante da vida e das circunstâncias.
O sal também é encontrado em toda a natureza, seja nos oceanos, na terra, no nosso próprio corpo, mantendo o equilíbrio da vida. E assim devemos agir em relação a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Sermos o ponto de equilíbrio, de discernimento, de serenidade e de prudência, mesmo diante das tempestades, das ventanias mais ásperas e destruidoras, mesmo diante dos ambientes mais difíceis, devemos preservar o equilíbrio no modo de agir, de pensar, de refletir, testemunhando em qualquer situação, mesmo diante das maiores adversidades, a serenidade e a prudência e o equilíbrio. E é interessante que o sal mesmo sendo misturado aos alimentos, sejam quais forem, a água, aos alimentos da natureza, ele não perde as suas características fundamentais. Ele se mantém, ele mantém os seus valores, e o seu sabor e o seu equilíbrio. Ele mantém as suas características, mesmo misturado com os alimentos ou outros elementos da natureza. O que nos faz, então, compreender que, como os discípulos do Senhor, sendo o sal da terra, precisamos, sim, viver no meio dos homens, mas em toda circunstância, nos ambientes mais variados, mesmo naqueles momentos em que convivemos com a multidão. E mesmo em ambientes negativos, quando preciso estivermos, devemos ser aquele que mantém as suas características de discípulo do Cristo. Não perdemos as qualidades sublimes, não perdemos o sentido da vida, não nos distanciarmos dos ideais nobilitantes, mesmo diante ou misturado com as pessoas mais difíceis nos ambientes, passando por ambientes, às vezes, em desequilíbrio. Não podemos nos envolver. Temos o dever de auxiliar, de esclarecer, de ajudar, com bom exemplo, com o exemplo do verdadeiro cristão. Não nos corrompendo, porque o sal, mesmo nos ambientes diversos, ele é incorruptível. E assim também devemos ser incorruptíveis.
não compuscando de maneira alguma, em modo algum, em circunstância alguma, a essência do Evangelho, não conspurcando as lições do Cristo, não compuscando os ideais superiores. Vivemos no mundo e devemos agir no mundo onde quer que estejamos, preservando os valores e os ideais nobres, não nos deixando corromper de modo algum, mas sermos honestos onde há desonestidade, pacíficos onde há discórdias, tolerantes, compreensivos diante dos erros dos semelhantes, mas mantendo-nos numa conduta equilibrada e sadia, para que o nosso exemplo, o nosso testemunho contagie os nossos semelhantes, agindo no bem sempre, mesmo quando afrontados, injuriados ou caluniados, sermos aquele que tolera, que compreende, que perdoa. Mesmo nas circunstâncias em que há destruição, sejamos aquele que constrói o bem. Sejamos aqueles que mantêm o foco no ideal superior e dele não se afasta. Por outro lado, o sal na cozinha, por exemplo, ele tem que ser usado na dose certa, porque se for colocarmos menos sal do que o devido nos alimentos na cozinha, fica sem sabor. E o sal em excesso é intragável. Então também assim devemos agir. De maneira firme, equilibrada, diante dos nossos semelhantes, mas sabendo dosar o que falamos, o que pregamos, o que ensinamos de acordo com o Evangelho do Senhor, no nível de entendimento de cada irmão nosso. Jesus veio até nós, desceu das esferas puras e radiantes para vir trazer o seu Evangelho e o seu exemplo. E na transmissão dos seus ensinamentos, ele utilizava-se da linguagem conforme o entendimento dos homens daquela época. E também, assim sendo, também nós devemos dosar as nossas palavras de maneira certa, de maneira equilibrada e prudente. Se ensinamos por palavras, devemos
dosar essas palavras e esse conhecimento que já possuímos no nível de entendimento daqueles que nos ouvem, mas sendo sempre o testemunho vivo das lições do Cristo. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Insípido é sem sabor, sem paladar. Aquilo que não tem utilidade. Então, se o sal for insípido e insosso, não tiver sabor, ele perde suas qualidades. Assim também, na medida em que conhecemos, que ampliamos o nosso conhecimento, o nosso entendimento acerca dos ensinamentos superiores, na medida que estudamos, que aprendemos o Evangelho, as lições do Cristo, devemos vivenciar esses ensinamentos, essas lições superiores na nossa vida, diante dos nossos irmãos. Porque não basta apenas saber, apenas compreender. É imprescindível vivenciar. Então, o discípulo do Senhor, com todo o conhecimento que já tenha adquirido, no nível que for, ele deve se esforçar permanentemente em aplicar a sua própria vida, a sua própria conduta, aqueles ensinamentos, aqueles valores superiores. Porque se não fizermos assim, estaremos sendo como sal insípido, sem sabor. Porque não basta saber. Não basta ter conhecimentos acumulados. Se não praticamos, se não trabalhamos o nosso íntimo, e se não sublimamos as nossas atitudes, as nossas ações, de que nos adianta o conhecimento que já adquirimos? Estaremos sendo como sal insípido, sem sabor, que já sabe, às vezes, quantidade relativa de ensinamentos superiores, que já tem um aprendizado intelectual, mas esse aprendizado, esse conhecimento adquirido, de nada nos servirá se não o utilizarmos para burilarmos o nosso íntimo, para burilarmos os nossos sentimentos, para elevarmos os nossos pensamentos, para agir dignamente, nobremente. Perderemos o sentido da vida. Então, no serviço do Cristo, temos que ensinar o que já sabemos. Precisamos testemunhar, vivenciar e exemplificar.
senão com a qualidade do nosso conhecimento. Aí seremos como discípulos inoperantes, sem obras, que nada realizam, apenas acumulam conhecimentos, intelectualidade, mas não transformamos em obras. E o discípulo inoperante, por maior que seja a quantidade de conhecimentos elevados que já tem adquirido, que já tem estudado, que já tem aprendido, se ele não colocar esses ensinamentos em prática, ele será inoperante. Para que serve? Que utilidade teria? Com que há de salgar? Porque esse sal, esses ensinamentos superiores, precisam ser vivenciados para dar sentido à nossa vida. E damos exemplo para o nosso próximo. Então, temos que ser aquele que age no bem, que se conduz em conformidade com os ensinamentos superiores já adquiridos. Porque se não for assim, esses ensinamentos, esse conhecimento não terá nenhuma utilidade para nós e não terá utilidade para o nosso semelhante. Porque, sendo discípulos como sal da terra, temos o dever de ser o exemplo nobre, espalhando o bem, agindo no bem, perseverando no bem. Então, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se não aproveitamos as oportunidades que temos, os recursos e as bênçãos que o Pai nos envia a todos, se não aproveitarmos o tesouro do conhecimento superior, em nosso favor e em favor do nosso próximo, não estaremos prestando ou tendo utilidade. E na vida, o que não tem utilidade é lançado fora. Ou seja, se não aproveitamos as oportunidades de aprender, de crescer, de evoluir e de praticar o bem, não estamos servindo para nada. Seremos como aquele homem comum que vive na multidão, desenfreada, incontida, em desequilíbrio. Então, para nada mais prestaremos, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ser lançado fora. A reação da vida a tudo que não tem utilidade. Ora, como disse Jesus, como afirmou Jesus, aquele que mais tem, mais lhe será dado. E aquele que nada tem, até o que tem,
lhe será tirado. Deus nos concede oportunidades imensas e repetidas vezes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, para a sublimação do nosso espírito e para o auxílio ao próximo. Se não aproveitamos essas oportunidades, se negligenciamos as bênçãos já recebidas, as oportunidades se vão. Perderemos a oportunidade de servir e de aprender e de crescer. E a vida nos concede imensas e variadas oportunidades de realização do bem. Se nada fazemos, não estamos servindo para a vida equilibrada, honesta e digna. A economia da vida não permite perda. Tudo tem que ter a sua função. Temos que aproveitar os talentos recebidos. Se não aproveitamos, eles se vão. Perderemos a vida passando-a sem acrescentar nada a nós e ao nosso próximo. Deus, é verdade, sempre nos concede novas oportunidades. Mas se as desperdiçamos, agindo em desequilíbrio erroneamente, somos responsáveis pelo que fazemos. As oportunidades passam. E os nossos atos, os nossos gestos, as nossas ações em desequilíbrio repercutirão sobre nós. Mais tarde ou em outras vidas, muitas vezes como a dor, a privação, a necessidade, muitas vezes com resgate doloroso, para que nos despertemos. Então, ser pisado pelos homens, viver no terra a terra, no lugar comum, desperdiçando e negligenciando as bênçãos e oportunidades recebidas. Ser pisado pelo homem, representando as dificuldades que virão, as expiações dolorosas, os resgates, para repararmos os nossos erros e retornarmos ao equilíbrio da vida. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, não podemos ocultar a luz do conhecimento superior. Utilizarmos os recursos e bênçãos do alto, egoisticamente, unicamente, exclusivamente para o nosso uso. Mas devemos compartilhar com os nossos irmãos em caminhada evolutiva o que já sabemos, o que já compreendemos,
traduzindo esse conhecimento em obras. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Em termos espirituais, cidade pode ser considerada como somatório do que já aprendemos, como somatório de nossas experiências, de nossos aprendizados, como a sedimentação do que já conquistamos, do que já aprendemos. Pode ser considerada essa cidade, do ponto de vista espiritual, como somatório de possibilidades a serem trabalhadas. É o conjunto de nossas metas, o campo operacional a que nos vinculamos. Porque sobre o monte é elevação. Então, esse monte, representando sobre tudo aquilo que já aprendemos, que já assimilamos, é aí que nós construímos a nossa cidadela interior. Mas precisamos ter cuidado para que o nosso monte não seja de areia movediça, não seja um monte falso. É preciso construir essa cidadela sobre princípios elevados, ideais nobres, de forma segura, como a casa edificada sobre a rocha. Esse monte não pode ser falso. Ele precisa ser sólido, porque a nossa cidadela espiritual, a refletir luz interior em favor também de todos que conosco convivem. Essa cidadela espiritual deve estar fincada em raízes seguras do ensinamento evangélico. Então, devemos construir a nossa cidade sobre um monte, podendo ser compreendido também como situar e pautar nossas metas e ações dentro de princípios que nos elevem. E que essa cidade seja um ponto luminoso, que assimila a luz do alto e a reflete em torno, através da vivência, da prática, da caridade, da benemerência, da tolerância, do perdão, do auxílio ao próximo. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. É candeia, aparelho destinado à iluminação. Pode ser uma lamparina, um lampião, uma tocha, como utilizada antigamente. Pode ser a lâmpada elétrica. Ela ilumina, ela é destinada a iluminar. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 21,
Jesus questiona: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ora, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. Podemos entender, não se adquire aprendizados, ensinamentos e conhecimentos elevados e os coloca debaixo do alqueire. Não podemos ofuscar ou encobrir os ensinamentos superiores que já conhecemos, o conhecimento que já adquirimos, e ofuscá-los com o alqueire das nossas imperfeições, dos nossos vícios, do nosso desequilíbrio, dos nossos equívocos. Então, essa candeia que ilumina, considerando como os ideais superiores, um ensinamento do alto, deve, em primeiro lugar, iluminar o nosso interior, o nosso íntimo. E assim, repercutir em nossos atos e ações. Encontramos aí, então, o alqueire, espiritualmente falando, como simbolizando as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas tendências negativas, os nossos ocultos, que obscurecem a luz que recebemos do alto. Com atitudes e comportamentos em desequilíbrio e equivocados. Então, essa luz deve ser colocada no velador. Ou seja, essa luz que vem do alto e que recebemos no nosso nível de entendimento, de aprendizado, deve servir para a iluminação de nós mesmos, da nossa personalidade. Colocar a candeia no velador, simbolizando elevar o nível de nossas ações, verticalizar nosso sentimento, dinamizando a luz que é em nós, através de comportamentos nobres, equilibrados, elevados. Então é preciso que essa candeia, simbolizando espiritualmente as bênçãos que já recebemos, os recursos que recebemos da bondade do Pai, o conhecimento que já adquirimos, precisa ter utilidade para trabalhar a nossa consciência, para despertar a nossa consciência, para modificar nossas atitudes, atos e pensamentos. E assim, esforçando-nos permanentemente, passo a passo, de existência em existência, e construindo essa luz íntima sobre o velador, o suporte onde antigamente se colocava o candeeiro, para que ilumine a nós, o ambiente em que vivemos, o nosso caminho,
e possa também iluminar o caminho de nossos semelhantes. Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos traz a seguinte lição: sois a luz. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. O combustível da candeia é o sentimento iluminado. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ora, como podemos resplandecer a nossa luz? Deixar resplandecer a nossa luz. Refletir a nossa luz. Procedendo consoante os ensinamentos do Cristo. Então, que a luz que já conquistamos, que já acumulamos, dentro do nosso nível de entendimento, deve resplandecer através de nossos atos, de nossas falas, de nossas atitudes, diante dos homens. Por que diante dos homens? É onde damos o testemunho. É onde seremos testados, que teremos oportunidade de dinamizar o que já conhecemos. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, onde fomos colocados, no ambiente que estamos, junto às pessoas que nos cercam, que convivem conosco. É aí, seja na nossa casa, no nosso lar, no nosso local da profissão, onde quer que estejamos, a nossa luz deve resplandecer,
através de gestos equilibrados, de ações nobres, pautadas de amor e equilíbrio diante dos homens, dando testemunho do que já aprendemos, exemplificando o que já aprendemos. Porque é diante dos homens, agindo bem, que vamos pouco a pouco, gradativamente, consolidando as virtudes, conquistando novos entendimentos, burilando o nosso íntimo, para que vejam as vossas obras. A cada um será dado conforme a sua obra, disse o Cristo. A qualidade dos frutos é que definirá se a nossa obra é boa ou má. E como afirmou o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta em si mesma. Então, para que os homens vejam as nossas obras, porque muito mais do que através de palavras, são nossas atitudes, nosso proceder, nosso exemplo digno, nobre, que contagia, que ilumina, que resplandece através de nós, iluminando outros caminhos. E assim, finalizaremos com a leitura de mais uma página de Emmanuel, no livro Abrigo, psicografado também por Chico Xavier. Luz e silêncio. O mestre, que nos recomendou situar a lâmpada sobre o velador, também nos exortou de modo incisivo: brilhe a vossa luz diante dos homens. Conhecimento evangélico é sol na alma. Compreendendo a responsabilidade de que somos investidos, esposando a boa nova por ninho de nossos sentimentos e pensamentos, busquemos exteriorizar a flama renovadora que nos clareia por dentro, a fim de que a fé não seja uma palavra inoperante em nossas manifestações, onde repontem espinheiros da incompreensão, se a bênção do entendimento fraterno, onde esbraveja a ofensa, seu perdão que serena e edifica, onde a revolta incendeie corações, seu humildade que restaura a serenidade e a alegria, onde a discórdia ensombre o caminho, se é a paz que se revela no auxílio eficiente e oportuno. Não olvidemos que a luz brilha dentro de nós. Não lhe ocultemos os raios vivificantes sob o espesso velador do comodismo nas teias do interesse pessoal. Entretanto, não nos esqueçamos igualmente de que o sol alimenta e equilibra o mundo. Entretanto, não nos esqueçamos igualmente de que o sol alimenta e equilibra o mundo inteiro sem ruído, amparando o verme e a flor, o delinquente e o santo, o idiota e o sábio, em sublime silêncio.
Não suponhas que a lâmpada do Evangelho possa fulgurar através de acusações ou amarguras. Enquanto a ventania compele o homem a ocultar-se, a claridade matinal, tépida e muda, o encoraja ao trabalho renovador, inflamando o coração no luzeiro, inflamando o coração no luzeiro do Cristo. Saibamos entender e servir com Ele, sem azedume e sem crítica, sem reprovação e sem queixa, na certeza de que o amor é a garantia invulnerável da vitória imperecível. Assim, terminamos o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje. Rogamos ao Senhor da vida que permaneça nos concedendo oportunidades de aprender e servir. Rogamos ao Mestre Divino que nos ajude a iluminar o nosso coração, os nossos sentimentos, iluminando o nosso íntimo, esforçando-nos na ação digna no bem. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos a infinidade das nossas imperfeições, dos nossos vícios, dos nossos erros, transformando o nosso interior, lapidando o nosso espírito na compreensão e na prática do Teu Evangelho de amor. Que a Tua paz, que o Teu amor envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja.